Olá, meu nome é Adriano Busson, eu sou aluno de mestrado do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense. Eu apresento esse trabalho feito em dupla com a aluna Mirella França de Siqueira, da disciplina Internet das Coisas, com as professoras Flávia Coimbra Belli e Rebeca Coimbra Mota. O nosso trabalho se baseia no monitoramento de água para análise de potabilidade. A proposta do nosso projeto é desenvolver um sistema IoT para auxiliar no monitoramento da qualidade de água dentro de uma estação de tratamento. Através de dispositivos IoT, serão coletados dados da qualidade de água, ao longo de vários pontos no sistema hidrográfico, que serão gerenciados por fireware. Os dados são enviados para uma blockchain pública, em período pré-determinado, para registro imutável, classificando a água como potável ou não potável. Através de dispositivos IoT, serão coletados dados da qualidade de água, ao longo de vários pontos do sistema hidrográfico, que serão gerenciados por fireware. Os dados são então enviados para uma blockchain pública, e em período pré-determinado, para registro imutável, classificando a água como potável ou não potável. Na blockchain, na camada 2, uma máquina Cartesio estará rodando um algoritmo de machine learning em Python. Os seguintes parâmetros serão medidos através de sensores: o pH, dureza, sólidos, cloraminas, sulfato, condutividade, carbono, trihalormetanos e turbidez da água. O Dummy Device gera esses parâmetros de maneira aleatória e envia para o IoT Agent, que por sua vez envia para o Orion, que administra todos esses dados, e através do módulo Cygnus, guarda em MySQL. Então, esses dados são gerados e colocados no MySQL. Esses dados podem ser acessados por uma interface gráfica do Grafana para visualização, e esses dados são enviados através de um módulo Python para a rede Ethereum, que lá eles serão lidos por uma Layer 2, detectado que foi feita uma publicação. A Cartesio Machine pega esses dados da Ethereum, roda dentro da Cartesio Machine um algoritmo de machine learning que classifica esses parâmetros, se eles são potável ou não potável, e publica de volta no Ethereum esse resultado. Aqui eu consigo ver todos os módulos rodando na máquina. Aqui eu tenho o módulo do fireware, onde carrega os containers de gerenciamento do fireware. Aqui eu tenho o meu programa que pega os dados do MySQL e joga para a rede Ethereum, que aqui eu estou simulando a rede Ethereum, eu estou simulando através do Red Hat. Aqui eu tenho o meu algoritmo de machine learning rodando dentro da máquina Cartesio em Layer 2, e aqui eu consigo ter um front-end onde eu consigo fazer interações para visualizar os dados na Cartesio Machine. Eu vou agora entrar no Postman e a gente consegue agora ver a configuração do fireware. Primeiramente, eu vejo se o fireware está funcionando, eu acesso a porta 5080 e faço uma verificação se o Cygnus está rodando. Ele me retornou sim, está funcionando normalmente. Aqui eu crio um grupo de serviço, esse grupo já foi criado. Tá? Então eu criei um grupo com IP key, eu criei um grupo chamado device. Aqui eu providencio um dispositivo. Eu coloquei aqui um dispositivo, chamei ele de device 001. Entidade eu coloquei NGCI device 001, ele como device, e chamei ele como dummy device. E aqui eu tenho temperatura, eu tenho pH, dureza, eu coloquei sólidos, e aqui todos os parâmetros que ele vai ter. Aqui eu faço assinatura para que ele pegue todos os dados e coloque no MySQL. Ele vai publicar esses dados através do Cygnus de 5 segundos. E aqui eu consigo ver os parâmetros que estão no device. Então eu estou gerando os números aleatoriamente e aqui aparecem os números. Cada vez que eu dou um refresh, os números atualizam. Atualizou. Então, ó, carbono, cloraminas, são todos nomes. Esses números são gerados de forma aleatória, mas eles estão dentro do range para que possa, por exemplo, ser configurado como uma água potável. Aqui eu consigo visualizar o arquivo em Python que está gerando esses valores. Então eu tenho aqui, olha, eu gero números randômicos entre 0 e 100, 10 e 40 para cada um. Cada um tem um range diferente. E envio eles para o fireware. Bom, aqui nesse módulo eu tenho um módulo interface, que é o módulo que pega os valores que são publicados lá no MySQL e envia para a blockchain. Eu consigo visualizá-los aqui. Aqui.
essa é a interface. Então eu faço o select dos valores lá no SQL e monto eles numa string e executo na linha de comando para poder fazer um acesso ao container que faz os acessos ao blockchain. Agora eu vou fazer um teste. Aqui já está rodando o sistema. Aqui eu tenho os meus containers do Fireware. Aqui eu tenho a minha interface em Python que pega esses valores que foram gerados pelo Dummy Device e gravados no MySQL, lê esses dados. Esses aqui são os últimos dados, cada linha dessa corresponde a um parâmetro, por exemplo, pH, dureza e assim por diante, são 9. Ele monta a string e envia via linha de comando, interface para o blockchain. E aqui o Hard Hat, que emula o Ethereum, recebe, tá aqui, ó, ele está recebendo, e passa, ó, recebeu aqui, e registra isso na blockchain. Aqui eu tenho a máquina Cartesian Machine, que é a blockchain Layer 2, que fica monitorando de tempos em tempos a rede Ethereum. Quando ele vê que tem uma coisa para ele computar, ele lê, faz a leitura e faz o cômputo. Aqui, ó, o último resultado, potável. Então ele recebeu os parâmetros, aqueles parâmetros daqui, ele recebeu, calculou e já botou potável. Aqui está de 5 em 5 segundos, ele fica botando aqui para a gente poder ver. Mas isso vai poder ser feito de hora em hora, 2 vezes por dia, e aí pode-se escolher o tempo que for. Aqui, esses dados todos que eu estou gerando aleatoriamente, todos eles vão ser computados como potável. Mas a gente pode fazer um teste aqui. Eu vou colocar um dado que eu sei que não é potável. Eu faço, então, a inserção desse dado. Aqui a gente pode ver como é o funcionamento. Ele fica entrando em comunicação via rede para esse nó. Assim que ele entrar em contato com o nó e receber e sincronizar, ele vai avisar. Ele se conectou, vai agora fazer o envio, espera a confirmação, e aí pronto, ele deu o dado. Então agora ó, apareceu aqui não potável. Esse dado que eu coloquei aqui, ele apareceu aqui agora não potável, e apareceu aqui também. Então ficou registrado. Concluindo, eu tenho aqui os containers rodando o sistema Fireware, que tem um Dummy Device, que gera valores aleatórios, que são enviados através da rede Fireware, da rede interna, onde os módulos se comunicam, e são publicados no MySQL. E aqui eu tenho uma interface que lê esses dados, os últimos dados publicados no MySQL, e joga para o meu blockchain Layer 1, que simula a rede Ethereum. E nesse Layer 1, que fica sendo monitorado pela Cartesian Machine, a Cartesian Machine lê esses dados no blockchain, pega esses dados, faz uma computação machine learning e exibe o resultado. Vamos agora ver o algoritmo que está rodando aqui dentro. Aqui eu consigo ver o algoritmo que está rodando dentro da Cartesian Machine, o algoritmo de machine learning. Primeiramente eu carrego o modelo, que já foi pré-processado. Eu faço depois uma leitura dos parâmetros que são enviados. Eu faço a leitura desses parâmetros, coloco esses parâmetros de maneira que eles possam ser lidos pelo modelo, transformando eles em modelo float, porque ele é recebido como string, e é colocado dentro, faz um predict desse modelo. E o resultado eu imprimo na tela, por isso que a gente vê potável ou não potável. Aqui eu faço essa exibição. E depois esse valor é novamente publicado de volta na Layer 1, no Ethereum. Mais um detalhe que eu preciso mostrar é o detalhe do dataset que foi utilizado para fazer o treinamento do Machine Learning. Esse dataset eu peguei no Kaggle, que é o Water Quality, que ele contém aqui todas as informações. Pegando esse dataset, eu fiz um algoritmo para treinamento, simplesmente pegando o dataset, fazendo todas as configurações. Ele possuía vários buracos, esses buracos foram preenchidos pela média, foram feitos análise dos parâmetros,
foi feito, então, um teste com 15 parâmetros, com 15 diferentes modelos, Random Forest, Logistic Regression, Decision Tree, vários outros. Então, o modelo que melhor classificou foi Random Forest Classifier. E eu utilizei ele para fazer uma forma randômica, um search randômico. E peguei esse search randômico e peguei os melhores parâmetros. Coloquei esses melhores parâmetros num outro grid, num grid search, na mesma, para fazer de novo uma árvore de decisão. Só que agora, ao invés de usar parâmetros randômicos, eu utilizei os melhores parâmetros encontrados no randômico. E aí eu consegui uma precisão de 69% de precisão, de 0, 63% em 1, e uma acurácia de 66 e 67. Nos testes que eu fiz, eles passaram, e eu fiz variações com outros modelos. Eu fiz o KNN, por exemplo, só que ele não passou no teste, vários modelos deram errado, em vez de 1 aqui 0, que deveria ser 1. Eu fiz também a Logic Regression, também não passou, porque a precisão era muito pequena. E aqui, por último, fiz uma máquina de vetores de suporte, também não passou, porque também era muito pequena, muito baixa. Bom, nós vamos ver agora a configuração do Grafana. No Grafana, eu faço um cadastro do MySQL, e o cadastro eu coloco a conexão, MySQL DB 3306, eu coloco o database, que é o database OpenIoT, o login e a senha. E faço um teste de conexão, o teste funcionando, eu dou prosseguimento. Crio um dashboard, cadastro o MySQL e faço uma query. Aqui eu fiz uma query para pegar, por exemplo, o pH. Então eu vou fazer a leitura do pH. E aqui eu consigo ver a leitura do pH. Então, eu gero um painel onde eu consigo ver a leitura do pH. Eu vou agora editar os valores. E aí, ó, pH da água, pH. E agora eu duplico esse painel. Duplico ele e pronto, aparece aqui e agora eu edito esse segundo. E aí eu coloco um outro valor. Por exemplo, aqui eu vou botar dureza. Eu mudo toda a configuração novamente. Coloco dureza. E pronto. Eu agora tenho 2 painéis. Bom, eu faço esse movimento várias vezes e crio aqui os 9 painéis. Agora eu criei os 9 painéis. Eu tenho o painel do pH da água, dureza, cloraminas e assim por diante. E aqui eu consigo ver que eles vão se atualizando. Eles vão se atualizando. Aqui em cima eu consigo fazer o range e eu consigo fazer o tempo que eles vão se atualizar. O range, por exemplo, eu posso colocar aqui 1 hora, 6 horas, 12 horas. Eu coloco aqui para ficar rapidinho 5 minutos. Para a gente ver ele se movimentando. E ali eu coloco 5 segundos de atualização, mas ele também pode se atualizar por vários outros valores. Eu escolho 5 segundos. E assim, os meus valores ficam se atualizando. Esses valores aqui, que estão sendo gerados pelo Dummy Device aleatoriamente lá por Python, eles serão enviados para o IoT Agent, que vai ser gerenciado, e pelo Cirrus, publicado lá no MySQL. E aí eu vou lá com aquele programa, busco lá no MySQL e jogo para blockchain para poder fazer a análise. E aí todos esses valores aqui vão ser lidos pelo modelo Machine Learning, que vai verificar se eles podem ser considerados potável ou não potável. Bom, espero que tenham gostado. Foi um trabalho muito bom de fazer, um trabalho muito gostoso. E quero agradecer as professoras, principalmente a Rebeca, que nos ajudou no final, mas principalmente a professora Flávia, que desde o início gerou um desafio bem grande, que era a gente fazer um projeto no Fireware. E eu aproveitei e prolonguei esse trabalho e juntei com a matéria de Machine Learning que eu faço e Blockchain também. Então ficou um trabalho completo de ponta a ponta, onde a gente pode pegar os dados que estão sendo gerados lá para um IoT até a finalização de publicado lá na blockchain.